Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre industrialização. E aí eu vou usar o conceito de industrialização para a gente falar do processo, né, de desenvolvimento desse setor da economia. Então a gente já falou antes, né, a economia é dividida em três setores e a industrialização ela ocupa o setor chamado secundário, né, o segundo setor. E o processo de industrialização, ele não é um processo padronizado, ele aconteceu de diferentes formas, nos diferentes países que a gente tem no mundo. Quando a gente fala de industrialização, é importante resgatar o papel da Europa, né, no desenvolvimento desse setor, né, porque foi principalmente da Inglaterra que emergiu esse modelo de produção, né, e de distribuição da produção a nível global. Então, nós vamos olhar um pouquinho de como isso aconteceu lá fora e, especialmente, vamos olhar para as primeiras indústrias no Rio Grande do Sul, sobretudo para a indústria Hengens, que surgiu, né, que foi implementada aqui no sul do Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande. Já é sabido por todo aluno do ensino médio que a industrialização é um processo de beneficiamento da matéria-prima. Ou seja, essa matéria-prima é extraída lá no setor primário, é trazida para a indústria, e aí existem diferentes tipos de indústria, como a gente vai ver, as que beneficiam essa matéria-prima e aquelas que usufruem dessa primeira indústria para produzir bens de consumo que chegam para nós consumidores comuns, né? Que chega na ponta. Nós, os que vamos no supermercado, na loja, etc. Então, nós temos aí dois tipos de indústria, né? A indústria que vai beneficiar a matéria-prima e vai transformar em grandes materiais que vai ser usufruída depois para as indústrias de bens de consumo. Então, essa primeira indústria, por exemplo, ela pode ser produtora de placas de alumínio, por exemplo, a Gerdau, né? Através do aço, né? Ela produz placas de alumínio e passa para a segunda indústria, para uma outra indústria que vai produzir, por exemplo, fogões, geladeiras, carros, etc. Então, nós temos dentro do processo, né, de beneficiamento de material diferentes tipos de indústria. Mas o que é o processo de industrialização? O processo de industrialização é o histórico, né, que a gente pode acompanhar do desenvolvimento do beneficiamento da matéria-prima. Então, originalmente, as pessoas produziam de forma artesanal, ou seja, com as próprias mãos, ou usando equipamentos bastante rudimentares, agulhas, linhas, tesouros, etc., né? Um trabalho mais artesanal. A partir do desenvolvimento da sociedade e das tecnologias, né, a gente vai ter outros tipos de ferramentas que vão ajudar nessa produção, como, por exemplo, máquinas de tear para criar tecidos, né, ao invés da pessoa fazer manualmente, né, essa tecelagem, a gente vai ter máquinas. Então, essas máquinas movidas com a mão de obra humana vão compor o processo de produção e essa industrialização a gente vai chamar de manufatura, né? Então, a gente sai do artesanato, do feito à mão, com ferramentas bastante simples, né? Como agulha, tesouro, etc. E vamos passar para um outro tipo de produção a partir de maquinários maiores, né? E que vão ajudar a sociedade a produzir em maior escala, numa qualidade um pouco melhor do que aquela da produção realizada à mão. É importante destacar que essa mudança que a gente vai tendo ao longo do processo produtivo,
né, ao longo da história, o processo produtivo vai passando por mudanças, também devido ao advento de tecnologias que vão surgindo no mundo, como é o caso da própria energia, né? Então a gente sai da energia manual, a gente passa para a energia a carvão e depois vamos passar para a energia elétrica, né? Então a energia manual é aquela que vai designar as atividades realizadas à mão, como artesanato e manufatura. Depois nós vamos passar à produção com maquinários que vão fazer uso de energia gerada pelo vapor do maquinário, né? E esse desdobramento dessas tecnologias vão surgir especialmente na Inglaterra, na cidade de Londres. Uma série de fatores sociais daquele momento e daquele momento lá no século XVIII vão culminar na produção dessas máquinas, né? E do arranjo produtivo que vai se delinear e que vai ser modelo para outros países, como é o caso da França e da Alemanha, que passam a adotar esse processo produtivo dentro dos seus territórios. E isso vai chegar em outros países devido aos processos colonizadores e também devido ao processo de extração produtiva de matéria-prima que vai contribuir para a produção nesses países onde a indústria está se fortalecendo como parte da economia. É importante destacar que dentro desse processo histórico, né, em que a indústria sai de Londres, sai da Inglaterra e começa a alcançar outros territórios, como é o caso da França, da Alemanha, nós vamos ter a busca não só por matéria-prima, mas também por consumidores daqueles produtos que vêm sendo, que começam a ser produzidos em maior escala. O Brasil é um desses países. E já lá, né, no século XIX, nós vamos ser território receptor dessas indústrias estrangeiras. Então, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, né, vão compor esses territórios produtivos fora da Europa. No nosso caso, no Brasil, o Império, né, ele vai contribuir para a vinda dessas empresas pelas parcerias que o imperador tinha com produtores europeus em virtude da sua origem portuguesa, né? Dentre essas cidades, né, como eu falei, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, nós vamos ter a cidade de Rio Grande como uma representatividade nesse tipo de indústria que compõe lá a primeira etapa da industrialização, que é aquela etapa das máquinas que eram geradas a partir da geração de vapor d'água, né? Que usa o carvão como minério. E aí, por que Rio Grande, né? Porque uma cidade que fica ao sul, no extremo sul do Rio Grande do Sul. Os historiadores indicam que as condições geográficas elas vão ser fundamentais para isso. Que condições são essas? Especialmente a proximidade com a água e a facilidade não apenas da recepção dos bens, né, que vão ser manipulados, né, da matéria-prima, mas sobretudo da produção que vai ser escoada na sequência, especialmente para o consumo interno do Brasil. Então, nesse primeiro momento em que a indústria começa a se organizar dentro do Brasil, as diferentes indústrias, ou seja, o processo de industrialização, nós vamos ter indústrias têxteis, indústrias na área de alimentos, né? Indústrias, enfim, indústrias diversas que vão contribuir para o consumo interno num primeiro momento. E só na sequência é que passa a atender o mercado consumidor estrangeiro.
Então, além desses fatores regionais, né, geográficos, como a questão da proximidade da água, né, para escoar a produção, né, e para receber a matéria-prima que vai ser manipulada na indústria, fatores de ordem política e econômica também vão favorecer a implantação dessas indústrias. E é por isso que a industrialização é um processo desigual. Ainda hoje, no século XXI, nós temos áreas com maior desenvolvimento industrial e outros com menos desenvolvimento industrial. Isso deve-se muito, não apenas à questão da existência da matéria-prima, mas também do mercado consumidor, né? Porque, num primeiro momento, a indústria vai tentar atender o mercado próximo, né? O mercado consumidor próximo. Então, nesse sentido, o Brasil imperial, né, naquele momento em que a indústria começa a se instalar no Brasil, é de um mercado consumidor, principalmente de trabalhadores oriundos da Europa. Então, é por esse motivo que, quando a gente fala em industrialização, a gente fala também de desconcentração. Se nós pegamos o caso específico do Brasil, que é um território imenso, né, com cerca de 8 milhões de quilômetros de fronteira, nós não vamos ter uma igualdade da distribuição dessas indústrias, né? Essa fatia da economia ela vai estar concentrada sobretudo no litoral, né? E depois a gente vai ver em outros vídeos, né? Que esse processo ele vai estar diretamente relacionado ao desenvolvimento urbano, as grandes cidades, né? Que nós temos hoje no Brasil, como é o caso do Rio, São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Recife, são cidades que, desde lá o momento, né, do início da entrada dessas indústrias estrangeiras, que tiveram favorecimento e ajuda, né, do governo imperial para sua implantação, ocuparam essas cidades, principalmente por causa da entrada e saída, né, facilitação de entrada e saída da sua produção. Um outro aspecto importante que precisa ser ressaltado quando a gente estuda, né, industrialização é o fato de que a industrialização como ela é hoje revela muito da desigualdade social que a gente tem no mundo. Por que isso? Porque nós vamos ter indústrias que estão, sobretudo, implementadas em áreas próximas de grandes populações consumidoras. Uma indústria não vai para um lugar onde não haja mercado consumidor, porque o custo é muito alto de manter a sua implantação naquele lugar, produzir naquele lugar e fazer toda a logística de distribuição dessa produção ao redor do mundo. Hoje em dia é muito importante que essa indústria não apenas encontre fatores regionais, né, geográficos para sua implantação, mas também o seu mercado consumidor próximo. É muito importante, porque isso vai facilitar a distribuição, pelo menos de uma parte de tudo aquilo que é produzido, dentro do próprio território onde essa indústria está. Eu falei antes, então, para você sobre as etapas do processo de industrialização, ou seja, do desenvolvimento das tecnologias que caracterizam cada uma das fases da indústria. Então, a gente tem primeiro o artesanato para manufatura, depois a gente vai ter a fase da manufatura para a etapa de uso de máquinas que utilizam como energia o vapor, e a gente sai da etapa de energia, que é o carvão que gera o vapor, para a energia elétrica. E essa etapa ela passa a ser muito importante para o Brasil, porque isso ocorre lá na década de 30, a partir do governo Getúlio Vargas, com um grande aporte de dinheiro, de financiamento e de uma série de políticas
para chamar empresários para virem para o Brasil, né, e aumentarem a entrada dessas empresas aqui, né? Então a gente vai ter um apoio não apenas no sentido de matéria-prima, mas também de questão fiscal, ajuste e preparação de um determinado território para receber essas indústrias, né, com a infraestrutura necessária, ou seja, a chegada de energia, a chegada de água, de telefonia, para facilitar a ocorrência desse processo produtivo em determinados lugares. Então, o apoio logístico do governo federal foi bastante importante para a aceleração desse processo no Brasil a partir da década de 30. E é exatamente isso que vai caracterizar o que a gente chama de entrada tardia da indústria no Brasil. Então, quando a gente fala de industrialização no Brasil, nós vamos dizer que ela é tardia. Tardia por quê? Porque nós importamos, a partir de facilitações que o governo federal fez, para que os empresários viessem para cá numa quantidade, numa velocidade muito maior do que vinha ocorrendo até então. Então, a indústria ela já estava presente no Brasil, mas teve uma aceleração a partir da década de 30. E é exatamente nesse momento, a partir da década de 30, que o governo federal começa também a investir nas indústrias estatais. Começa a colocar um grande aporte de dinheiro do governo federal nas indústrias nacionais. É o caso da Petrobras, né, que é uma dessas indústrias criadas durante aquele período. Bom, pessoal, o vídeo já está bem longo, mas a ideia é dar um panorama geral sobre o processo de industrialização no Brasil e no mundo. E em outros vídeos eu vou especificar melhor como que foi esse desenvolvimento aqui no Brasil. E ainda vou fazer um vídeo sobre a questão do mercado consumidor, a questão do consumo pela população brasileira e vou fazer também sobre a questão do minimalismo que está bastante em voga hoje, o que pode, no futuro, acabar trazendo um impacto para o modelo comercial, industrial que a gente tem hoje, certo? Obrigado por terem ficado até aqui.